Olá, eu sou Ida Zaslavski e o canal Autoemoterapia. Estamos hoje com o Dr. Eduardo Coraça e nós vamos falar sobre estilo de vida saudável e como pode beneficiar a nossa vida. São muitos os aspectos e a gente vai ouvir bastante os itens, a questão do dia a dia, né? Um exercício diário que a gente possa trazer, beneficiar a nossa saúde com o estilo de vida, alimentação, sono, exercícios e muito mais. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo, uma honra receber você no canal, para que possa assim a gente fazer o nosso melhor e oferecer a todos muitas informações. Grato pelo convite, grato por estar aqui, apresentar um pouquinho mais do meu trabalho e sim, eu acredito e advogo, né, medicina de estilo de vida. Para mim, na verdade, é nutrição de estilo de vida, né, porque as pessoas pensam em medicina como um remédio e, na verdade, termo adequado para tudo que o nosso corpo depende é nutrição, porque sol é nutrição. É um nutriente, né, que acaba se tornando um nutriente, é uma vitamina, que é um hormônio, mas ainda assim. Ar é nutrição, água é nutrição. O que nos mantém vivos não é o remédio, não é a medicina em si, como a gente chama, né, mas é o processo nutricional, que a gente tira os elementos da natureza e insere no nosso organismo para fazer o nosso organismo funcionar, crescer, reproduzir e todas as funções básicas, né? Então, eu tenho usado, na verdade, é medicina de estilo de vida, que é chamado hoje em dia, mas eu tenho usado nutrição de estilo de vida, e o que eu ensino é chamado de higienismo natural, ou a ciência da saúde. Nós acreditamos que foi um modelo criado por médicos americanos há 200 anos atrás. Nós acreditamos que saúde é produzida por vida saudável. Não existe corta-caminho, não existe curas, como as pessoas imaginam, mas sim obediência a certas leis naturais que vão resultar em processos fisiológicos adequados. Que maravilhoso. Então, a gente pode dizer que prevenção é sempre, né? Desde que a gente, mesmo assim, em prevenção como um estilo de vida, no combate para se resgatar algo, na regeneração, sempre a gente pode estar buscando a prevenção, né? Como isso a alimentação. O que muita gente não entende é que a doença começa realmente na fase da infância, né? Por exemplo, o primeiro resfriado, a primeira tosse, os primeiros sintomas ali, as primeiras doençazinhas bem agudas, que vão se tornar as crônicas lá na frente. Mas é o abuso contínuo, é que nem, por exemplo, você cortar a mão. Se você corta a mão, ele cicatriza, mas não quer dizer que aquilo nunca aconteceu. Já é um dano ao organismo. Então o cafezinho, o bolo, o brigadeiro, o açúcar que a gente come ao longo da vida está danificando. O organismo está consertando constantemente? Está, óbvio. Você joga a glicemia lá para cima com um alimento açucarado, ele reduz, mas gera um estresse oxidativo, gera um dano às mitocôndrias, ao DNA, que é reparado, mas o organismo ele tem que trabalhar em múltiplas coisas constantemente, ao invés de só trabalhar no básico ali e, obviamente, ter muito mais saúde e longevidade, né? Então, às vezes as pessoas chegam sim aos 70 anos, mas elas chegam já extremamente danificadas internamente sem perceber. E como você pode falar para nós assim do exercício diário? Alguns itens que você possa dizer assim, né, para todas as pessoas, ou que já tenham consciência das suas inflamações, que querem realmente buscar um estilo de vida saudável, tem assim alguns itens que você usa para você, né? Eu costumo assim, o que eu faço na minha busca da saúde, eu ofereço também, né? Então assim, alguns itens que você poderia dizer assim, diários, né? Bom, eu acho que existem muitas coisas que a gente não consegue controlar. Por exemplo, você está vivendo numa cidade grande, poluição ambiental é uma coisa que você não consegue controlar. Você está vivendo em cidade grande, a gente às vezes acaba tendo um pouco de isolamento, né? Não tendo
tanto socialização. Então, às vezes, talvez seja um pouco difícil controlar, mas a gente pode controlar, fazer uma aula de dança, interagir com os amigos, tem várias formas de realmente interação, né? Mas as principais que a gente consegue controlar é a atividade física, só o sono e dieta, ao meu ver, né? E aí, realmente, sim, eu foco em comer uma dieta crua, baseada em plantas, baseada primariamente em frutas e vegetais, né? Ou seja, eu como quase que frutas e vegetais exclusivamente, né? Eu viso também uma prática de atividade física diária, né? Ou seja, treinar todo santo dia por pelo menos 1 hora ao dia. E eu viso também pegar sol todo santo dia, uma média de uma meia hora de sol. E eu viso também dormir cedo todo santo dia. Às vezes não sai 100%. A dieta realmente, a atividade física eu mantenho todo santo dia, já tenho 17 anos. Mas o sol e o sono, às vezes, realmente não consegue adequar 100%, mas a gente está sempre tentando se melhorar. Sim. Então, esses seriam mais ou menos os básicos que eu sugiro e acredito que fazem muita diferença. Uma questão assim, minha agora, você falando. Quantas vezes você faz, quantas refeições por dia você faz? 2 apenas. 2? Só almoço e janta. Eu joguei tênis hoje de manhã, por exemplo, bate até um pouco de fome, mas eu tomei 2 águas de coco antes de sair e só vou almoçar agora quando a gente voltar para casa, provavelmente 12h30, por aí, né? Sim. Então, essa é uma forma de manter uma alimentação sem excesso também, né? Sim. Os excessos, acho que sobrecarregam e exigem mais. Eu queria associar também a imunidade, sabe? Porque o corpo sobrecarregado, ele também está sempre utilizando, né, os recursos e está desgastando também, né? Claro. A gente pode falar em inúmeros fatores sobre imunidade na atualidade, né? Por exemplo, um dos fatores que a maior parte das pessoas nunca ouviu é a eubiose, literalmente auxilia o treinamento do sistema imune, deixa ele treinado para poder funcionar, né? Então, ou seja, a microbiota intestinal, os 36 trilhões de micro-organismos que vivem dentro de nós, são importantes para o funcionamento imunológico, né? Então, muito do que é determinado na imunologia depende da microbiota. Então, se você não come uma dieta rica em fibras, se você não pratica atividade física, se você não dorme cedo, se você não pega sol, tudo isso, os fitonutrientes, né, horméticos, como a gente chama, ou seja, as cores das plantas, as diferentes cores das plantas, tudo isso auxilia a povoação da microbiota, manter mais organismos saudáveis do que patogênicos no nosso intestino e assim, obviamente, auxiliando o funcionamento imunológico. Entretanto, vários outros nutrientes, né, vitaminas, minerais, têm influência no sistema imunológico. A atividade física tem influência no sistema imunológico. Sono tem influência no sistema imunológico. Sol também, né? Sol é até mesmo um antibactericida, antiviral, como frutos e vegetais são antibactericidas, antivirais. E a gente sabe que privação de sono, por exemplo, aumenta doenças infecto-contagiosas, né? A gente sabe uma coisa muito interessante. As toxinas do cozimento em si são imunotóxicas. A gente sabe que pessoas que sofreram de Covid, tiveram complicações de Covid, tinham maiores níveis de AIDS sérios, ou seja, de subprodutos da glicação avançada, Advanced Glycation End Products, na corrente sanguínea, né? Então, as pessoas não entendem que imunidade é produzida por vida saudável, né? Então, assim, existem várias questões a se considerar, até mesmo, por exemplo, a gente tem pesquisas mostrando que pessoas levando dietas baseadas em plantas têm menores níveis de leucocitose, de leucócitos no sangue. E aí, obviamente, isso é correlacionado quando você tem muitos leucócitos, quer dizer que você está literalmente com uma infecção, né? Então, você precisa ter, obviamente, os leucócitos, mas eles só vão ser ligados na hora que são necessários. Então, uma pessoa vivendo da forma normal, vai ter maior nível de leucócitos e a gente acredita que realmente é porque a dieta é tão tóxica que
ela está precisando lidar com o sistema imune, ativar o sistema imune constantemente. Outra coisa que eu mostrei, que as pessoas durante a pandemia, por exemplo, eu fiz até um vídeo sobre isso, constantemente usavam petroquímicos, ou seja, usavam o álcool gel constantemente. E no final das contas não só isso mata a microbiota dérmica, a microbiota da pele, né, a microbiota dermatológica, mas também que a gente tem que entender que essa microbiota a gente é um holobionte, ou seja, um ser, não só um ser humano, mas um ser que carrega micro-organismos. Então, é muito importante o ecossistema, né? Ou seja, a gente está tentando, por exemplo, plantar só soja hoje em dia e a gente joga agrotóxico para matar tudo que vive ali para conseguir plantar só soja. Porque se você só planta soja, ou seja, se você não tem biodiversidade na natureza, a natureza vem com uma praga e elimina a soja. Então a gente usa agrotóxico hoje em dia para eliminar essas pragas para poder só plantar soja, mas causa vários desequilíbrios que vão causar problemas a longo prazo. Então a mesma coisa para nós. A gente foca muito em esterilização sem entender que existem micro-organismos simbióticos que são necessários para a nossa própria saúde em si. Então esterilizar nem sempre é benéfico, né? Ao meu ver, nunca. Mas porque limpar é diferente de esterilizar, pessoal. Sim. Deixar higienizado é diferente de você matar tudo que tem de vida ali. Então, existem muitas coisas a se considerar em relação, até mesmo como eu mostrei, petroquímicos, né? Ou seja, o álcool gel, causa uma ativação crônica do sistema imune, que aí quando você tem uma infecção, quando você tem um real problema, o sistema imune está literalmente cansado, está hiperativo, está desgastado e ele não consegue lidar devidamente com a infecção, né? Então, eu mostrei através de um vídeo lá no canal, onde eu mostrei os artigos científicos, mostrando que, na verdade, petroquímicos são imunotóxicos, né? A gente quer evitar ao máximo petroquímicos, da exposição a esses petroquímicos para não prejudicar o funcionamento do nosso sistema imune. Então, existem muitos fatores que, hoje em dia, a gente já sabe que imunidade é correlacionada a estilo de vida, né? Dormir tarde, por exemplo, perder 5 horas de sono num dia, já causa queda no funcionamento das natural killer cells, células do sistema imune que matam células cancerígenas, em até 70%. Pessoas que dormem pouco e tomam vacina, a vacina se torna menos eficaz a nível científico, né? Não, acho que não teve pesquisa com a vacina do Covid, mas tem com outros tipos de vacinas para outras doenças infecto-contagiosas. Então, assim, as pessoas não entendem que até mesmo para o tratamento alopático, a medicina de estilo de vida deveria ser o tratamento primário e, ainda assim, mesmo sem ser o tratamento primário, ele se torna importante no funcionar das drogas, remédios, vacinas, etc. Um complementa o outro, né? Mas primeiro vem, né? O tratamento primário deveria ser, né, da nossa cultura, deveria ser o básico, o início sempre, né? Sim. O cuidado, né, complementar. Sim. Gente, eu estou maravilhada, eu estou assim muito feliz escolhendo aqui o que perguntar para poder trazer assim o melhor mesmo, sabe? Muito bom. Então, você fala nos vídeos, né? Você fala sobre o câncer, você fala sobre, né, muitos itens, né? Trazendo ainda com a imunidade, trazendo como prioridade. Eu gostei muito da nutrição, né? As nossas células são nutridas, a gente respira, a gente se alimenta, tudo é nutrição, né? Tudo que a gente absorve é nutrição. Então, fale mais, né? Fale mais, assim, O que especificamente, né? Que mensagem a gente pode dizer? Porque, assim, o exercício diário, por exemplo, né? O exercício diário exige que a gente abra mão de algumas coisas e que a gente busque transformar, né, a nossa vida. Eu acho que a principal é a educação. Eu acho que a principal é a educação. À medida que a gente saiu da natureza, a gente começou a praticar hábitos obnóxicos que são realmente extremamente prejudiciais à nossa fisiologia. Só que dá para viver.
Isso que as pessoas não entendem. Sobreviver é diferente de prosperar. Então as pessoas estão sobrevivendo. Porque você está vivo por 40 anos, isso não quer dizer nada. Quer dizer que a maior parte das pessoas morre em torno de 60, 70 anos ali. E na verdade é o meio da vida. A gente sabe que o tempo de vida do ser humano deveria ser 120 anos. A gente tem uma capacidade. Só que pouquíssima gente chega até os 100, 110 e até mesmo a mais do que isso. Porque realmente elas não entendem que elas estão se fazendo mal, mas o corpo é extremamente providente em reparar esses danos diários, né? E aí eu acho que educação é tudo. Enquanto a gente não sabe realmente moldar o mundo ao nosso redor, entender as nuances e usar isso a nosso favor, realmente a gente acaba nos prejudicando e prejudicando tudo ao nosso redor. Ou seja, você vive, mas você é mais burro. Você vive, mas você é mais descoordenado. Você vive, mas você é menos reprodutor. Você vive, mas você é menos bonito. Você vive, mas você é mais doente. Entende? Você vive, mas você vai viver menos. Eu não acredito que isso seja inteligente de nenhuma forma. Então, assim, beber, fumar, comer comida cozida, processada, ser sedentário, dá para fazer. Mas a que custo, entende? Eu realmente viso me amar mais, me cuidar mais, então eu vou sempre viver de uma forma mais saudável para poder ter mais tempo na Terra e ser mais eficaz, curtir mais e por aí vai, né? Sim, com qualidade, né? Qualidade. Ter mais tempo na Terra não quer dizer com qualidade. Nossa, exatamente. Muito bom. E muita leveza. Estou sentindo muita leveza. Graças. Muito. É muito bom, né? Estar na tua presença, presente mesmo. E hoje é o dia do enfermeiro. Legal! Parabéns! Maravilhoso. Que legal. Hoje um presente maravilhoso para oferecer a todos também. Muito legal. Não tinha associado. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem e faço um grande presente mesmo. Mas assim, é muito mais inteligente, muito mais saudável. A gente poderia, por exemplo, porque desde 1980, eu acho, eu apresento um artigo do Dennis Burkitt, um médico que foi o propagador da fibra para o mundo, né? Ele não criou a fibra, mas ele descobriu os efeitos da fibra na saúde. Ele já falava que a perspectiva atual de tratamento médico, né, de como a gente trata os doentes, é errada, porque a gente quer criar mais hospitais, quer criar mais remédios e quer criar mais, colocar mais profissionais da área de saúde no hospital. Então a gente está tratando a doença. Se as pessoas entenderem, quando a profissão em geral, né, entender que produzir saúde depende de educação ao público, aí a coisa vai mudar. Porque aí a gente vai parar de produzir doentes para depois tentar tratados com remédios, cirurgias, etc. Né? O foco da coisa que o governo deveria ter, que a população deveria ter, é educação. Conseguir educar através de material didático, falar, olha, você tem que dormir cedo, se você quiser ficar saudável. As pessoas realmente não dormem cedo e tentam tomar uma pílula, tentam tomar um remédio, tentam tomar suplemento, elas tentam corrigir todos. Eu não vou comer bem, eu vou tomar suplemento. Eu não vou dormir cedo, eu vou tomar cafezinho no dia seguinte e melatonina para dormir porque eu não estou conseguindo dormir cedo. Eu não vou tomar sol, eu vou tomar vitamina D, eu não vou praticar atividade física, eu vou tomar um shake de emagrecimento, entende? Essas necessidades biológicas não conseguem ser sobrepostas, elas não conseguem ser mudadas por nada além das necessidades fisiológicas. E é isso que acontece, os seres humanos hoje em dia acreditam que não se paga um preço, mas se paga, né? E vide a quantidade de doenças por aí, né? Sim, seria tão mais alegre, tão mais leve, né? E a importância da educação é fundamental, né? Fundamental. O que acontece a gente tem muitos dados científicos sobre várias coisas que eu falo e as pessoas realmente nem imaginam, né? A gente começa, por exemplo, existem pesquisas médicas mostrando que médicos, quando entram em greve, a mortalidade do país cai.
ou pelo menos se mantém na mesma. Ou seja, como é uma pesquisa de médicos de Israel, por exemplo, a gente sabe que um congresso de cardiologia, quando acontece o congresso de cardiologia nos Estados Unidos, que a maior parte dos cardiologistas vão para o congresso, a mortalidade por ataques cardíacos, por doenças cardiovasculares cai. Naquela semana exatamente, e aumenta. Então a gente tem que começar a considerar isso, que às vezes o tratamento é tão invasivo que ele pode se tornar prejudicial, né? Então isso já é o primeiro a se considerar. Por exemplo, a gente tem um termo chamado na ciência do câncer, na oncologia, que é overdiagnosis e overtreatment. Ou seja, o paciente pode ser diagnosticado em excesso e ser tratado em excesso, né? Porque você pode detectar em exames um pseudocâncer que nunca ia virar um câncer, e aí realmente a coisa aumenta bem mais, porque o corpo ia matar aquele câncer naturalmente, ou realmente ele ia levar 70, 80, 90 anos para se tornar um câncer, ou seja, você já estaria morto, então ele não ia fazer nada ali. Mas como detecta algumas pequenas células cancerígenas que são ainda inofensivos, começa um tratamento extremamente invasivo que pode ter inúmeros efeitos colaterais e pode até mesmo induzir o câncer, né? Como eu botei no meu livro Dieta Anti-Câncer, um oncologista publicando no Lancet, que é um dos maiores jornais médicos científicos do mundo, falando é engraçado que a dicotomia do câncer, o paradoxo do câncer, é que as mesmas coisas que causam câncer são famosas por proteger, as mesmas coisas que são famosas, que protegem do câncer, são famosas por causar o câncer. Então, por exemplo, um exemplo seria o tamoxifeno, ou seja, um remédio famoso, um bloqueador de estrogênio, famoso por auxiliar no tratamento de câncer de mama, pode auxiliar ao desenvolvimento do câncer de endométrio e de útero, né? Então, assim, o que a gente não entende é que civilizações que comem dietas baseadas em plantas, dormem cedo, pegam sol, praticam atividade física, a incidência de câncer de mama cai drasticamente em 200%, sabe? 200 vezes mais, né? Não é 200%. Então, assim, o que acontece se a gente entende que o câncer não era para estar acontecendo, só está acontecendo por causa do nosso estilo de vida moderno, para que a gente vai usar um remédio com efeitos colaterais? Porque as pessoas entendem o quê? Que tratamento é usar remédio. E aí elas continuam a consumir alimentos cancerígenos, por exemplo, o próprio INCA sugere que carne, mais de 80 gramas de carne ao dia é possivelmente cancerígeno, mais que 80 gramas de carne 5 vezes por semana é possivelmente cancerígeno. Aí a pessoa está tomando tamoxifeno, mas ela está comendo carne, que seria um fator de aumentar o estrogênio, por inúmeros mecanismos biológicos, inclusive que a fibra, ela se liga ao estrogênio circulante ou à testosterona circulante e remove o excesso da corrente sanguínea, né? Então é muito importante a gente entender que fibra vai reduzir os hormônios sexuais e reduzir a incidência de câncer de mama, câncer de próstata e qualquer outro tipo de câncer sexual, né? Que esses dois são os principais que matam homens e mulheres no mundo. Então, assim, para que tomar um remédio sintético com efeitos colaterais e um valor caro, se dá para comer mais fibra e reduzir o estrogênio? Entende? Mas ninguém quer. As pessoas querem tomar um remedinho e continuar consumindo o que elas consomem, né? Então, sono, por exemplo, é importante na regulação hormonal, né? Atividade física é importante na regulação hormonal. Então, quando a gente começa a compreender o potencial dessa medicina de estilo de vida, dessa nutrição de estilo de vida realmente em tratar doenças, né, a gente começa a ver que a gente acaba tentando muito ir para o sintético ao invés de ir para o biológico. A gente não remove a causa do problema, a gente tenta introduzir uma solução sem remover a causa. E a gente sabe que o estilo de vida moderno, por exemplo, é cancerígeno. Eu estou falando de câncer, mas a gente pode falar de doença cardiovascular, doença diabetes, doenças autoimunes e por aí vai, né? Eu já mostrei no canal, por exemplo, que doenças autoimunes são correlacionadas à dieta usual, né? A prejuízo do mecanismo de autofagia, ou seja, a gente não está fazendo a autofagia, a limpeza, a reciclagem celular adequada e, obviamente, aumenta a incidência de doenças autoimunes, né? Então, está alimentando a doença ao invés de estar cuidando da vitalidade, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu acredito sim que os remédios, no final das contas, eles
paliam, tratam de suprimir sintomas, mas aumentam o problema. E a gente tem evidência disso, por exemplo, com antidepressivos. As pessoas que tomam antidepressivos comparadas que não tomaram antidepressivo, daqui a 5 anos estão mais depressivos ainda, de acordo com estudos científicos, né? Então, assim, o remédio, se ele curasse, a pessoa tomava um remédio para diabetes e nunca mais tinha diabetes. Mas não é esse o caso que acontece, né? Ela precisa continuar tomando constantemente e a doença só tende a progredir e não a se reverter, né? Então, e a gente sabe que, por exemplo, diabetes tipo 2 dependendo do estágio da doença, dependendo da progressão, pode ser revertida com medicina de estilo de vida. Sim, totalmente, né? Com saúde integrativa, com Exatamente. Alimentação, nutrição. Eu adorei muito. Quero fazer uma pergunta agora em especial. O que te inspira? Qual é a tua inspiração a escrever os livros, a trazer, né? A informação salvou minha vida. E aí, quando a gente vivencia algo muito bom, a gente quer passar para o próximo. E eu quero ser luz num mundo de caos. O mundo está caótico, o mundo está destruído, o mundo está depressivo, o mundo está cheio de doença. A gente construiu uma civilização que, obviamente, é muito interessante, nos protege, permite uma afluência da vida humana, ou seja, a população só aumenta cada vez mais, mas, ao mesmo tempo, realmente a gente está destruindo o planeta e não vai ter muito mais tempo. Então, eu acredito que o que me inspira mais é realmente fazer o bem, tentar mudar essa situação caótica em que a gente se encontra. A maior parte das pessoas não entende os dados científicos que realmente o planeta está caminhando para não ter mais peixe no oceano e, obviamente, não ter mais vida no oceano e, consequentemente, não ter mais vida no planeta, porque se o oceano morre, a gente morre também, né? Que é planeta água, não é planeta terra. Então, essa é a minha principal motivação. Que ótimo. Você é a luz do mundo. Muito bom. Teria alguma mensagem a passar, assim, né, para todo... Só finalizando, saúde é produzida por vida saudável. Se educa e salve não só a sua vida, mas a vida dos seus entes queridos e do planeta em si. Porque eu, por exemplo, mudei meu estilo de vida. Meu pai perdeu 30 quilos. Ele teve muito mais. Ele, infelizmente, veio falecer de câncer porque ele não mudou 100%. Mas minha mãe mudou muito mais do que ele. Minha mãe está com 72 anos, não toma remédio, não fica doente, curte a vida dela de forma bem melhor, porque ela é mais saudável. Porque ela perdeu 30 quilos também, Então a gente acaba impactando a vida dos nossos entes queridos. Então você quer auxiliar o tratamento de algum parente seu que está doente, vira a mudança que você quer ser no mundo, que nem Gandhi já falava, né? Sim, quando a gente vivencia o processo, é legítimo, é autêntico, né? Exato. Então, é isso mesmo. E a ideia é que se multiplique mesmo a informação, que se multiplique esses benefícios, que se multiplique a luz, né, em cada um, que a gente possa, a gente não pode acender a luz, a gente pode facilitar os caminhos para que eles venham a brilhar, né? Exatamente. Cada um de nós tem a oportunidade de brilhar, né? Então, eu gostaria de assim, que, se você quiser falar dos seus livros, né? Bom, se você quer realmente entender um pouco mais sobre o assunto, eu dediquei os 17 últimos anos da minha vida em sintetizar muita informação para você não precisar perder quase 2 décadas da sua vida estudando como eu o fiz. Então eu estou para publicar meu 10º livro, né? O Dieta Antidiabetes, mas tem o Dieta Anticâncer, o Dieta do Éden, que é porque nós somos frugívoros, feitos para consumir primariamente frutas e vegetais. Tem o Jejum Higienista, Cirurgia da Natureza, Veganismo para Mães, Pais e Bebês, vários livros de receitas. Temos 6 cursos online, né? Até mesmo de como aprender a fazer doces sem açúcar, né? Que seria usando frutas secas, castanhas, etc. Fazer trufa, cupcake. Eu rodo retiro sempre de janeiro, julho, lá no meu espaço em Saquarema, no Rio de Janeiro, e eu ainda atendo como nutricionista clínico online ou presencial. Maravilhoso, maravilhoso. Ainda quero ir no seu retiro. Quanto tempo é de retiro? 5 a 10 dias, né? 5 a 10 dias. Isso. A gente que escolhe? Você que escolhe se você quer fazer. Não, vocês que escolhem ficar 5 ou 10 dias, né? Porque são 2 eventos simultâneos, um seguido do outro, né?
Então, a pessoa escolhe se quer ficar por só 5 dias ou 10 dias. Certo, e aí faz a alimentação, participa do preparo, Exatamente. de tudo. Exatamente. Olha que maravilhoso. Vive Gente, uma imersão mesmo, né? A gente para de jantar cedo, a gente vai dormir cedo, a gente pratica atividade física todo dia e por aí vai. faz jejum. Jejum intermitente. Jejum intermitente. E agora eu vou começar pela primeira vez colocando um pouquinho de jejum também, à base de sucos e água de coco. Nossa, muito bom. Então, eu quero agradecer muito, muito a presença, né, a disponibilidade de vir, né, nessa conversa e que se multiplique. Né? Desejo a todos que tenham muita disposição e vontade de ser a sua qualidade de vida e seguir o exemplo aqui do Dr. Eduardo, que veio nos trazer com muita gentileza. Gratidão.